e faça o teste lá na frente dele. Pede para ele ligar a máquina, tá? Pede para esse técnico aí ligar a máquina e você pega e faça esse teste aqui. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu quero até abrir uma situação que aconteceu comigo, né, recentemente. E no caso, aconteceu com um membro aqui do canal. Tô falando que aconteceu comigo porque ele trouxe a situação para mim, me perguntando. Ele me fez a seguinte pergunta: Leonardo, o meu Windows Update, ele não está aparecendo. Aí eu fui ver, ele me mandou as imagens e tudo mais. Eu fui ver e realmente a opção Windows Update não existia lá. Aí eu fui ver qual era a versão do Windows que ele estava utilizando, e ele estava utilizando o Windows 10 versão 19.09. O que aconteceu, para que você entenda? Ele pegou, ele estava utilizando o Windows 10, 22H2, tudo bonitinho, atualizado, tudo direitinho. Só que ele estava muitos anos que ele não fazia formatação e ele estava sentindo o sistema meio lento, meio travado. Então ele resolveu, e ele mora numa cidade assim, tipo interior, que para ele achar um técnico, ele teve que assim, foi uma viagem grande, tá? Eu não lembro agora quantos quilômetros que ele teve que fazer, mas ele falou que era uma distância muito longa. Então ele foi, né? Aí não tinha muita opção, aí viu lá o cidadão, né? Que vamos botar entre aspas técnico, e esse camarada ele pegou, o que que ele fez? Ele pegou, ficou com a máquina desse membro do canal, e ele pegou, fez a formatação, fez o serviço que foi pedido a ele. E cobrou, tá, pessoal? Cobrou o preço lá. Aquilo que ele fez na máquina desse membro do canal, não é para fazer nem de graça, ainda mais cobrando, né? Então ele cobrou. Resumindo a história, o membro aqui do canal, ele pagou para que o cara fizesse uma besteira de assim, que você não faz ideia. Por que que eu falo isso? Porque não foi apenas um erro, foram dois erros. O que que acontece? Ele pegou, formatou a máquina da pessoa, né, do membro aqui do canal, e ele instalou uma versão que não tem suporte já há muito tempo, que é a versão 19.09 do Windows 10. E uma versão sem suporte, ela não deve ser utilizada, porque ela tem vulnerabilidades. Ela não está recebendo mais atualização de segurança. Já já eu vou explicar para vocês mais tecnicamente o perigo de você utilizar uma versão sem suporte, tá? E um técnico, ele tem que saber disso. Como é que você pega uma máquina de uma pessoa que está com Windows atual e você bota uma versão antiga? Mas assim, não parou por aí não, pessoal. Porque a versão do Windows 10 19.09, mesmo não tendo mais suporte, mesmo não recebendo mais atualizações, ela tem a função lá do Windows Update, ela só não recebe atualizações. Então você já está pescando o que o cara fez, né? O cara ainda botou uma ISO modificada, uma versão modificada no computador do cliente dele. Olha que absurdo. Isso é realmente revoltante. Ah, Leonardo, mas por que que é revoltante? Meu querido, você é um técnico, tá? Aí você pega uma máquina de um cliente que está te pagando para você fazer um serviço, né? A máquina da pessoa está lá com a versão atual, uma versão que tá com suporte, está recebendo atualizações, e você vai, além de você instalar uma versão sem suporte, você ainda coloca uma ISO modificada dessa versão na máquina da pessoa e pega e manda a pessoa, né? Aí tá aí, pega o dinheiro, né? Obviamente, e manda a pessoa, sabendo que a pessoa veio de longe, que é um cliente que está pagando por isso. Você está deixando essa pessoa totalmente exposta. A máquina dessa pessoa está totalmente vulnerável. Vulnerável a problemas grandiosos como um backdoor, por exemplo. Backdoor, para que você entenda, backdoor ele é tipo uma porta dos fundos, aonde vai ser dado acesso ao invasor na máquina da pessoa, sem que a pessoa perceba que aquele invasor ele está tendo todo o acesso àquela máquina. Entende isso? Entende a gravidade disso? Ou seja, tudo que a pessoa faz na máquina, tudo que a pessoa tem na máquina, está ali, está tendo acesso o criminoso está tendo acesso àquilo tudo. E isso por quê? Porque o backdoor ele dá esse acesso. A vulnerabilidade aí, a falta de suporte, a falta de atualizações de segurança, deixou aquela máquina
vulnerável a isso. Você entende a gravidade disso? Eu, particularmente, gente, eu sinceramente, tá? Eu acho que uma pessoa dessa deveria ser até processada, porque isso é crime. Dados da pessoa, né, informações e tudo mais que pode ser feito pelo criminoso numa máquina vulnerável. Aí eu estava vendo alguns vídeos na internet, no YouTube, sobre a questão do final do suporte. Eu não ia nem comentar sobre isso, mas já que eu estou fazendo o vídeo aqui, a gente está falando sobre fim de suporte de versões aí do Windows. Eu vi alguns vídeos aí de canais aí no YouTube falando a respeito do fim do suporte do Windows 10, apontando que realmente não se deve usar, aquela coisa toda. Beleza, até aí tudo bem. Mas assim, aí eu vi alguns falando que, não, mas ó, uma coisa que você pode fazer é ter um antivírus, um bom antivírus e manter ele atualizado. Não, não vai resolver o problema. O antivírus atualizado numa máquina que não tem mais suporte, ele não vai ter a mesma eficácia, mesmo você mantendo o banco de dados desse antivírus atualizado. Por quê? O antivírus ele depende de assinaturas e procedimentos da própria segurança do sistema operacional para ele poder funcionar perfeitamente. Então, isso é uma orientação errada que está sendo passada na internet. E eu espero que você até compartilhe esse vídeo aqui para que outras pessoas venham ter acesso a isso, porque o Windows 10 ele está para acabar suporte agora, dia 14 de outubro de 2025. E muitas pessoas vão procurar sobre isso, muitas pessoas... Aí você imagina a pessoa chega num vídeo desse, aonde está o camarada falando, ó, mas se você tiver um antivírus e manter esse antivírus atualizado, beleza, pode usar o Windows 10. Não, não pode, está errado. Entende? A máquina da pessoa vai continuar vulnerável. Eu não sei se você lembra, mas você lembra daquele vírus chamado WannaCry, que abalou a todo mundo aí? Então, esse vírus WannaCry, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas que tinham antivírus e tudo mais, mas não tinham o sistema operacional atualizado, não mantinham o sistema operacional atualizado, né? Porque tem gente que tem aquele pensamento errado. Não, o sistema operacional, a atualização é ruim, estraga o sistema, não sei mais o que, e simplesmente utiliza procedimentos não orientados, não é assim, como que eu posso dizer assim, não recomendado pela Microsoft para poder desabilitar o Windows Update. E naquela época, as pessoas que tinham essa prática tiveram o computador infectado por esse WannaCry, que foi uma desgraça. Você deve lembrar. Entende? E todas aquelas pessoas que tinham Windows atualizado, tudo bonitinho, elas foram protegidas. Por quê? Porque a Microsoft ela fez uma atualização tipo Zero Day que corrigiu lá, fechou essa brecha. Então essas pessoas ficaram seguras. Entende? E aquelas que estavam até utilizando o antivírus, porém não tinham o sistema operacional atualizado, foram infectadas. Então você veja que uma coisa depende da outra. O sistema operacional, por exemplo, a Microsoft muitas vezes ela faz correção de vulnerabilidades que ainda não tem informação e o antivírus não tem ainda essa informação no banco de dados dele. Então como que ele vai proteger? Então essas vulnerabilidades passam, entende? Então, por isso que é importante você manter o sistema operacional atualizado, por isso que é importante você ter o antivírus e manter esse antivírus também, o banco de dados dele atualizado, porque se o banco de dados do antivírus não estiver atualizado, ele não vai ter informação daquele novo vírus e vai passar, entende? Por isso que é importante a pessoa utilizar um bom antivírus e que tenha esse antivírus, ele tenha uma equipe de segurança especializada aqui no Brasil, porque os vírus que geralmente rodam aqui não são os mesmos que rodam lá fora, entendeu? Então aqui, quando a Kaspersky, por exemplo, ela tem uma equipe especializada aqui no Brasil. Então, ou seja, quando surge qualquer vírus aí novo aqui no Brasil, ele já tem essa informação em primeira mão e automaticamente libera uma atualização para que o banco de dados do antivírus que você utiliza aí na tua máquina ele venha a ser atualizado com aquela informação, que aquele arquivo lá, ele é um vírus, entende? Então, quando a pessoa, de repente, ela acessa, ou então alguém tenta infectar a máquina dela com aquele vírus, o antivírus ele vai embarrear, ele vai detectar, entendeu?
Então, gente, o que aconteceu é muito grave. E aí eu peguei, até me sensibilizei, né, pessoal? Vocês sabem que eu comento sempre aqui que eu não faço serviços assim para ninguém, acesso remoto, consultoria, eu não presto mais esse tipo de serviço por causa de falta de tempo. O canal demanda todo o tempo, entendeu? Então o que acontece? Mas eu me sensibilizei com ele e fiz até um acesso remoto lá na máquina dele para poder fazer lá a instalação, né, da 22H2, que é a versão atual e tudo mais. Aí deixei lá a máquina dele com a versão atual, deixei a máquina dele lá com todas as atualizações, tudo bonitinho, né? Aproveitei até fiz algumas configurações lá para poder dar uma melhorada lá na performance, né? Porque a máquina dele é uma máquina antiga, tá com HD ainda, tem 4 GB de RAM. Então fiz algumas alterações lá para poder deixar a máquina dele funcionando, tá lá perfeito, com segurança e tudo mais, entendeu? E nem cobrei para ele, nem cobrei porque realmente me sensibilizei. Ele já gastou tempo, gastou dinheiro indo atrás lá, né? Ele até falou comigo, ele falou assim: poxa, eu tenho medo que tem uma outra cidade que é mais longe ainda, mas assim, e se eu cair na mão de uma pessoa do mesmo tipo? E a chance é grande, gente, porque hoje a quantidade de pessoas, né, que se dizem técnicos, entre aspas, é grande. Pessoas que pegam, às vezes, o computador da pessoa, vamos supor, a pessoa está lá com o Windows Home que ela comprou o notebook com Windows Home e veio esse notebook, obviamente ele veio ativado, tudo bonitinho ali. Aí pega, a pessoa tem algum problema, leva num técnico, e o camarada simplesmente bota o Windows 11 Pro e ainda craqueia o Windows da pessoa, porque quando você bota o Windows Pro, ele não vai ativar, por quê? Porque aquela máquina tem uma licença da versão Home, então ele não vai ativar. Então o cara bota Pro, né? Isso sem a pessoa saber, assim, sem consentimento, sem explicar nada para a pessoa. É assim que a turma está fazendo aí. Vocês entendem como isso é revoltante? Aí o camarada bota e para não entregar a máquina para a pessoa sem ativação, o cara ainda usa ativadores aí e pega e coloca. Isso quando o camarada não bota aí, né? Porque vai aí nos dicas dos especialistas aí de YouTube, né? Que se diz especialista. E pega, o que ele faz? Ele pega e ainda bota ainda uma ISO modificada lá, porque ele acredita que aquela ISO, aquela versão do Windows vai ser mais leve e tudo mais. Então tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Então, ó, a máquina sem suporte, tá? O Windows sem suporte, né? Deixa a máquina vulnerável. E sem contar com as incompatibilidades que futuramente essa pessoa vai enfrentar. Porque o Windows ele não recebe mais, o Windows sem suporte, ele não recebe mais atualização de segurança, ele não recebe mais atualização de correção de bugs, atualização de novos recursos, não recebe mais nada. Então, automaticamente, essa máquina, futuramente, ela vai ter problema de compatibilidade com novos programas. Então, tem programas que, por exemplo, não tem mais suporte, não funciona mais no Windows 7, entendeu? Então, a pessoa também vai enfrentar isso. Mas, assim, isso aí é o de menos. O mais grave mesmo é a questão da segurança, tá, pessoal? Então, olha, tá acabando o suporte do Windows 10, você tem algumas opções, você pode, né, eu acredito que a Microsoft não vai fazer isso, mas você pode ainda pular os requisitos e instalar o Windows 11, mesmo na tua máquina aí, que não tem ainda o TPM, né, não tem, no caso, o Security Boot, não atende os requisitos do Windows 11, mas você pode instalar. Tem gente que está utilizando até os dias de hoje, mas é aquilo que eu falo para vocês, tá, pessoal? O Security Boot, o TPM 2.0, e isso aí não são coisas assim, sabe, desnecessárias. Então é importante que você pense sim em fazer um upgrade na tua máquina. É importante sim que você pense em ter esses novos recursos, entende? O Security Boot ele ajuda na segurança. O TPM 2.0 também ajuda bastante na segurança. Não é à toa que a Microsoft ela está exigindo isso como requisito, entendeu? Você pode assim, vamos supor, acabou o suporte, o que eu vou fazer? Vou continuar no Windows 10? Não, pula os requisitos, utiliza aí, aqui no canal tem vários procedimentos aí que a gente ensina aqui para você pular os requisitos, você vai conseguir instalar o Windows 11 ali tranquilamente numa máquina que não atende os requisitos. Porém, essa máquina vai receber atualizações da Microsoft. Qualquer vulnerabilidade que saia aí, e se você acompanha aqui o canal BP, você vê, todo mês
é uma cacetada de vulnerabilidade que a Microsoft fecha, entendeu? Porque o cybercrime não para não, pessoal. Obviamente que a pessoa que não tem entendimento de segurança, ela vai achar que isso é banal, que é besteira, enfim, que é desnecessário essas atualizações da Microsoft. Por isso que muitos técnicos e especialistas, né, de YouTube falam para as pessoas o quê? Ah, não, desativa o Windows Update porque o Windows Update recebe atualização e estraga a máquina, entendeu? Então é pura falta de conhecimento técnico, entendeu? Mas aqui você está aprendendo hoje aqui que é sim importante. Security Boot é importante, TPM 2.0 é importante. Assim, agora, Leonardo, eu pulei os requisitos, a minha máquina vai ficar vulnerável? Não, porque você vai estar utilizando Windows 11 e toda a correção de vulnerabilidade você vai estar recebendo, entendeu? Ah, mas isso é Security Boot e o TPM 2.0. São camadas a mais. Por isso que eu estou falando para você. É importante que você pense sim em futuramente trocar de máquina para você ter acesso a essa segurança, a essas camadas a mais de segurança. E aquilo, tenha um bom antivírus e mantenha o seu antivírus sempre atualizado. E outra coisa, programas também. Tem gente que às vezes não atualiza os programas. Um programa desatualizado, ele também é porta de entrada para vírus no teu computador. Preste atenção nisso. O antivírus da Kaspersky, por exemplo, ele tem uma função que ele atualiza, ele busca por atualizações, ele consegue enxergar quais programas que você está utilizando no teu computador e ele verifica se há, constantemente ele está verificando se há atualizações, e quando tem atualizações ele faz essa atualização. Para quê? Para manter os teus programas também sempre atualizados. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, é um vídeo diferente, mas é um desabafo, e para passar informação para vocês, né? Passar informação para vocês. Por exemplo, no caso dele, Leonardo, eu dependo de pessoas para formatar meu computador quando eu preciso. E como eu sei se a pessoa botou uma versão atualizada do Windows? Eu vou mostrar aqui para você já rapidinho. Para você saber qual é a versão do Windows que você está utilizando, você vai vir aqui, ó, na pesquisa aqui, ó, e vai digitar WinVer. Tá vendo? WinVer. Aí executa aqui o comando. Aqui você consegue ver qual a versão do Windows que você está utilizando aqui, ó. No meu caso aqui eu estou utilizando a versão 24H2 que tem suporte. Por exemplo, só para você entender, eu estou usando aqui o Windows 11 Pro, tá vendo? Então vamos supor que aqui eu fiz o teste aqui, formataram a minha máquina, eu fui fazer o teste aqui. E faço o teste lá na frente dele, pede para ele ligar a máquina, tá? Pede para esse técnico aí ligar a máquina e você pega e faça esse teste aqui, para saber qual é a versão que ele botou aí para você. Aí, por exemplo, aí vamos supor, estou aqui usando o Windows 11 Pro. Quais versões que tem suporte ainda para o Windows 11 Pro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? É a 23H2 e a 24H2. Então vamos supor que eu fiz aqui o envio aqui e apareceu a informação para mim, a seguinte aqui, ó, apareceu o seguinte aqui, ó, versão 22H2. Tá errado, porque a 22H2 ela não tem mais suporte para a versão Home e a versão Pro. Ela só tem suporte para a Education e a Enterprise. Você entendeu? Vamos supor, estou no Windows 10. O Windows 10 ainda tem suporte até outubro agora de 2025, até 14 de outubro. Então vamos supor que você pegou, o cara instalou o Windows 10 para você, você vê aqui e está aqui a versão 1909, como foi o caso dele. Não, ô meu querido, essa versão aqui essa versão aqui não tem suporte não. Eu quero que você coloque uma versão com suporte aí direitinho, entendeu? Então, o conhecimento, pessoal, é tudo. Então, isso aqui é uma maneira muito simples de você realmente ver se o camarada botou a versão, realmente, de fato, de verdade, a versão aí que você pediu para ele botar, tá? Então, é isso aí, só uma dica, né? Nesse caso, assim, desse inscrito, desse membro aqui do canal. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Eu estou deixando aqui o vídeo onde eu falo sobre uma coisa importante que está acontecendo aí. Você que de repente fez formatação também e instalou a 24H2, você tem que verificar isso aqui, ó. Tá? A Microsoft está bloqueando aí SSD e HD. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.